Altíssimo Deus, eterno Pai, mais uma vez nós erguemos as nossas vozes diante de Ti para Te render honra, glória, louvor e majestade. Nós já entoamos, ó Deus, louvores ao Teu santo nome, ao Deus triuno, ao Deus Pai, Filho e Espírito. Já fizemos, ó Deus, as nossas orações, já lemos a Tua palavra e iremos ler mais uma vez, mas agora, Senhor, com a explicação mais profunda. Pedimos a intervenção do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre a vida da Tua igreja, para que a Tua igreja possa compreender e sair daqui, ó Deus, para praticar, para que o Teu nome venha a ser exaltado e glorificado. Assim, ó Deus, abençoe o Teu povo com a Tua presença mais uma vez. Abençoe o Teu povo com o discernimento, com a explicação da Tua palavra. Conceda, meu Deus, esse privilégio de entender as Tuas Sagradas Escrituras. Ilumina o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Primeiro livro de Reis, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 9. Mas já tem um objetivo assim que a gente terminarmos esse primeiro livro de Reis, tá? Nós não vamos iniciar diretamente no segundo, vamos dar uma parada, vamos voltar para o Novo Testamento, depois a gente retorna. Já tem em mente aí o nosso segundo objetivo, acredito que o primeiro semestre no próximo ano. Vamos lá, todos juntos? Sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo o que tinha desejado, e adivinhará fazer. O Senhor tornou a aparecer-lhes como lhe tinha aparecido em Gibeon. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos prescrevi, mas fomos e servirdes a outros deuses e os adorardes, então eliminarei Israel da terra que me dei, e esta casa que santifiquei no meu nome lançarei longe da minha presença, e Israel virá a ser provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa agora não exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e assobiará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito os seus pais, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Louvado seja o Senhor, nosso Deus. Amados, nós já temos falado a respeito de Salomão desde o primeiro capítulo, né? Davi, Salomão começa a reinar. O capítulo 8 foi um pouco mais extenso em termos de mensagem. Ali é o ápice, né? Porque o templo foi inaugurado, aqui ainda faz parte ainda, que é uma conversa que a pessoa está tendo, com um diálogo que a pessoa está tendo com
Salomão, justamente pela edificação, Salomão consegue terminar o templo, termina os seus palácios, ou seja, o dele, a casa dele, a casa da sua esposa, que é a filha de Faraó. Salomão terminou tudo que estava no seu coração. Mas no capítulo 3 de 1 Reis, nós encontramos que quando ele começa a reinar, o Senhor aparece para ele e lhe faz uma pergunta, lhe faz uma proposta: Salomão, o que queres? Qual o teu desejo? Deus faz uma aliança com Salomão. Salomão ali diante do Senhor tem escolhas, e a escolha de Salomão foi a melhor possível. Foi pedir a Deus: Senhor, dá-me sabedoria para governar esse teu povo. É numeroso demais, eu não vou conseguir se o Senhor não estiver à frente, se o Senhor não me conceder sabedoria. Salomão faz uma aliança com Deus de fidelidade, de amor, e começa a sua caminhada. Está dando tudo certo, está tudo indo muito bem no reinado de Salomão. Mas agora no capítulo 9, nós encontramos justamente o Senhor, mais uma vez, fazendo uma proposta a Salomão, colocando escolhas diante de Salomão. Como eu falei, escolhas, decisões, nós temos que tomar todo santo dia. E Salomão agora está diante de Deus mais uma vez para decidir o que vai ser da sua vida e da vida do seu povo. No versículo 1 ao versículo 3, nós vamos encontrar que Deus respondendo a Salomão devido à sua oração do capítulo 8, que vai ser justamente a respeito, ele dizendo: Salomão, eu ouvi a sua oração, escutei tudo que você falou, e agora eu vou abençoar, eu recebo esta casa, eu recebo esse templo que você fez. Isso agora não vai ser uma casa qualquer, vai ser a minha morada. Deus toma justamente o templo que Salomão fez agora e o santifica, um local de adoração que o povo vai estar presente, o povo vai estar sempre diante do Senhor. Deus prometeu que vai estar no meio da congregação, que vai estar no meio da igreja. Deus prometeu que vai estar no meio de Israel, e o Senhor promete e cumpre. E Salomão, então, é óbvio que Salomão fica contente, porque Deus cumpre com a sua palavra, porque Deus é fiel, Deus é justo, Deus cumpre as suas promessas. Versículo 2 diz assim: o Senhor tornou a aparecer como lhe tinha aparecido em Gideão, Reis capítulo 3. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim, santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. O que Deus está dizendo para Salomão? Salomão, agora, eu vou me dedicar aqui. Tudo que acontecer, eu vou estar vendo. Eu tenho prazer de estar no meio do povo. Amado, Deus tem prazer de estar no meio da sua igreja. É algo assim que para todos nós não conseguimos entender isso. Mas Deus ama estar com o seu povo. Deus constituiu justamente a igreja para ele receber o louvor e a adoração. Ele tem que ser exaltado, não o homem. É isso que ele está falando com Salomão. Salomão, eu recebi essa casa e vou colocar o meu nome vai ser exaltado, e eu quero ser exaltado pelo meu povo. Separei um povo. Pedro vai dizer que nós somos propriedade exclusiva do Senhor. É ser tomado por Deus e Deus fala assim: olha, você é meu e eu não abro mão de você, ninguém pode tocar. O seu louvor vai ser dedicado à minha pessoa, você vai louvar o meu nome, você vai se curvar somente diante da minha presença, em nenhum outro, de nenhum outro. Nós cantamos aqui no Salmo 96, nós não vamos curvar diante dos outros deuses, é só diante do Deus Todo-Poderoso. E foi esta justamente a oração, no capítulo 8, que nós vimos que Salomão fez: Senhor, abençoa o teu povo, esteja no meio do teu povo. Se o teu povo, quando ele desviar, e é interessante porque ele não coloca se, ele coloca quando. Salomão sabe que o povo vai se afastar, em algum momento o povo vai quebrar essa aliança, em algum momento o povo vai decepcionar Deus, porque o coração do homem é mau, ele está inclinado a essas coisas, ele está inclinado a ceder aos seus desejos, às suas emoções. Mas, Senhor, quando o Senhor vê que o teu povo está se afastando, se afastou, que o Senhor venha resgatá-lo, que o Senhor venha quebrantar o coração dele, que o Senhor esteja pertinho de todos nós.
Esta é a oração de Salomão, no capítulo 8. E Deus está falando assim: olha, Salomão, eu ouvi e vou atender. Meu coração está aqui, vou me dedicar. E aqui, amados, é uma situação interessante. Deus ouve a sua oração. Eu sei que muitas vezes nós passamos por situações tão tristes, decepcionantes. Nós oramos e oramos ao Senhor e falamos: Deus não está me ouvindo? Será que Deus me apagou da sua mente? É impossível. É impossível Deus esquecer do seu povo. O Senhor promete justamente em Isaías que ele fala até a comparação: pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta? Eu jamais me esquecerei de vós. Ele prometeu isso a Josué: Josué, eu serei contigo por todos os lugares que andares. Aonde você for, eu vou. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Não temas. Talvez as nossas orações, quando nós oramos e não são respondidas de imediato, porque esse é o nosso desejo, nós temos muitas vezes chegamos diante de Deus achando que Deus é um gênio da lâmpada, né? Nós esfregamos a Bíblia, oramos e o Senhor responde na hora. Não! Tem promessa do Senhor, já mostrei para vocês, que demorou mais de 2000 anos para se cumprir. Deus prometeu, Jesus Cristo, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, demorou-se mais de 2000 anos para se cumprir, mas Deus cumpriu a sua promessa. O nosso dever é estar orando, crendo que o Senhor vai atender as nossas orações, que Deus vai cumprir a sua palavra. Deus prometeu uma nação numerosa a Abraão, e Abraão não viu. Quando Abraão morre, ele só vê dois filhos, mas um era fora o casamento, podemos dizer dessa forma, não faz parte da aliança. Ele viu um filho e 2 netos. Que multidão é essa? Mas o texto diz que Abraão creu. Isso foi imputado por justiça, foi fé. Abraão acreditou nas promessas do Senhor, ele não viu, ele morreu sem ver, mas pela fé ele contemplou, é o que Hebreus vai nos dizer, pela fé. Existem promessas, amados, que não vai se cumprir na sua vida. De repente com o seu filho, com o seu neto, com o seu bisneto, são para gerações futuras. O que cabe a você é continuar orando. O que cabe a você é continuar confiando em Deus. Essa história que eu não morrerei enquanto as promessas de Deus não se cumpriram na minha vida, apaga isso da sua mente imediatamente. Apaga isso, isso é heresia. Tá? Hebreus vai nos dizer que existem promessas que não se cumpriram na vida eles não viram. Abraão, acabei de mostrar para vocês que Abraão não viu essa promessa se cumprir. E muitas vezes nós cantamos esses hinos assim: eu não morrerei enquanto as promessas de Deus não se cumpriram na minha vida. Então você vai ser eterno. Imagina Adão e Eva, estaria vivo até hoje, porque as promessas foram justamente para Adão e Eva. Quando Deus promete Jesus, ele promete a Eva: de ti sairá o descendente. Depois ele fala com Abraão e fala com Davi. Davi e Abraão estariam vivos até hoje. Não, irmãos, tem promessas que não vão se cumprir na nossa vida, mas isso não quer dizer que os nossos filhos, os nossos netos não irão desfrutar. Porque quando o Senhor está falando para ti, ele está ampliando para a tua descendência. E Deus cumpre a sua promessa. Deus prometeu a Davi o tempo e que não faltaria sucessor. E se cumpre na vida de quem? De Salomão. Davi, a única coisa que ele viu foi um curto período de Salomão indo para o trono, se assentando no trono e reinando sobre Israel. O Senhor promete, o Senhor ouve e responde às nossas orações. O Senhor Jesus Cristo nos prometeu justamente sobre isto. Ele falou que estaria conosco todos os dias até a consumação do século e que nós poderíamos justamente orar e tudo que pedimos em seu nome, Deus iria nos ouvir e atender. Então nós podemos orar, temos motivos para orar, não precisamos entrar em desespero, pois o desespero só vai nos levar à loucura, a metermos os pés pelas mãos e escolhermos os caminhos errados, tomarmos decisões erradas. Mas quando nós passamos a confiar no Senhor, crendo que Ele está conosco, que Ele não vai nos abandonar, ainda que os céus estejam fechados, ainda que nós estejamos vendo o brilho do sol, ainda que as estrelas não apareçam, eu sei que Deus está ouvindo. Eu sei que em algum momento Deus vai atender. Depois nós podemos entender aqui a escolha
proposta que Deus tem para Salomão está, vou dar um pulo aqui, que é o versículo 9 ao versículo 6. Deus propõe a Salomão porque uma decisão, ele precisa tomar uma decisão, e a sua decisão vai desembocar em bênção ou em maldição. Do versículo 6 ao versículo 9 é isso que Deus está falando. Salomão, olha, o que você vai fazer da tua vida? Porém, se vossos filhos de qualquer maneira os apartastes de mim e não guardastes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos prescrevi, que fostes e servis a outros deuses e o adorares. Aí começa justamente o Senhor a pesar a mão. Vou eliminar vocês. No versículo 4 tem uma situação bem interessante. Se andardes perante mim. Você já começa justamente a fazer a proposta. Olha, se andardes perante mim. Há uma condição. O Senhor nos chama a adorar, a se colocar diante dele, mas sempre receber as bênçãos, mas debaixo de condições. Deus nos ama. Nós falamos muito do amor incondicional do Senhor. Ele é incondicional até a página 2. Porque o Senhor diz, olha, se andardes nos meus caminhos, se obedecerdes a minha palavra, se andardes segundo tudo aquilo que eu ordenei a Moisés, meu servo. Quando eu estou falando, ordenou a Moisés, eu não estou falando só dos 5 livros do Antigo Testamento, do Pentateuco, mas pode colocar em toda a palavra de Deus, desde Gênesis a Apocalipse. Se andarmos diante dele. O que é certo, amados irmãos, é que quando nós desobedecemos o Senhor, nós vamos colher os frutos dessa desobediência. E como vimos lá em Romanos, os frutos não são nada agradáveis. É de vergonha e de morte. É isso que Deus está colocando. Mas por que isso? Mas Deus já não tem uma aliança. Salomão já não está sendo fiel a Deus. Já não tem uma aliança com Salomão lá em Reis capítulo 3? Tem sim. Deus está sendo, Salomão está sendo fiel? Tá. Mas isso não quer dizer que Salomão vai permanecer fiel. Assim como eu e você. Nós temos o coração inclinado para o mal. Nós temos o coração inclinado para a idolatria. Nós temos o coração inclinado para os nossos desejos, para satisfazer a nossa carne, o nosso ego. É uma inclinação. E essa inclinação é por causa do pecado. E nós não estamos livres da presença do pecado. E enquanto estivermos na presença do pecado, assim será o homem. Por isso o Senhor coloca, se andardes perante mim. E por que isso? Por que a promessa? Por que essa escolha está direcionada justamente a Salomão? Porque Salomão é o representante direto do povo. Salomão anda, e conforme Salomão andar, o povo vai andar. Aqui é uma mensagem diretamente para os líderes. E aqui eu vou chamar a atenção para presbíteros e diáconos e pastores presentes. Ou futuros pastores, futuros presbíteros e diáconos. Conforme você anda, é conforme o seu povo anda. Se você é uma pessoa desleixada espiritualmente, a sua igreja vai ser uma igreja desleixada espiritualmente. A sua casa vai ser desleixada espiritualmente. Se você é uma pessoa que não se preocupa com a palavra de Deus, assim vai ser, porque o Senhor nos mostra sobre isso. Depois desse capítulo aqui, nós vamos ver que a história continua, e nós vamos encontrar reis que se afastaram da presença de Deus. E qual foi o resultado? Deus simplesmente disse, legal, continue assim, tranquilo, está tudo bem. Vou derramar minhas bênçãos sobre vocês. Eu prometi, os céus vai vir água, vai vir o sol, vai estar aqui, o fruto vai nascer, vocês vão colher a 100 por 1. Não. Veio foi a maldição de Deus, porque o povo desobedeceu a Deus e começou pelo rei. O rei é o representante direto. Assim como o pai é o representante direto da sua família, assim como o pastor é o representante direto da sua igreja, ou de qualquer outra igreja. Por que nós vemos aí igrejas que têm tido um evangelho totalmente distorcido? Porque a vida do pastor está distorcida, a sua visão teológica está fora das Sagradas Escrituras. Ele fugiu do parâmetro que a Bíblia nos ordena. O que Deus falou com Josué? Obedeça tudo aquilo que Moisés colocou, segundo aquilo que eu ordenei.
não é segundo aquilo que você quer. Vimos isso sexta-feira, sobre a palestra sobre o que é adoração, como que Deus recebe a nossa adoração. É quando eu simplesmente, acho que vou dar cambalhota hoje na igreja. Vou decidir, eu vou entrar plantando bananeira. Deus vai aceitar, Deus conhece meu coração. Foi isso que nós vimos? Não. O Senhor aceita a adoração que Ele já ordenou como tem que ser feita. Não é conforme eu quero. Quando o povo quer adorar a Deus da sua maneira, ele só vai fazer aquilo que é errado. Ele vai adorar qualquer outro Deus, menos o Deus da Bíblia, menos o Deus verdadeiro. Exemplo rápido. Malaquias capítulo 1, citei isso, vou citar outra vez. Malaquias capítulo 1, versículo de 6 em diante, é um livro de adoração. Leia Malaquias capítulo, o livro inteiro. Esqueça 3, 8, dizendo que é dízimo de oferta, quem está derrubando, esqueça isso. Leia o texto inteiro, o livro todo de Malaquias. E o Senhor vai nos falar da seguinte forma: vós me diz que eu sou o seu pai, vós diz que eu sou o Senhor, mas onde está a minha honra? Onde está a minha honra como pai? Onde está a minha honra como Senhor? Porque vós estão dizendo que eu sou Deus, que eu sou pai, que eu sou Senhor, mas olha a ovelha que vocês estão me mandando. Olha a ovelha que vocês estão oferecendo no meu altar. Ovelha aleijada, cega, ovelha que foi atacada por um urso, por um leão. Vocês estão oferecendo isso no meu altar? Oferece isso para o sacerdote, para o governador de vocês. Vai lá, oferece. Vê se ele vai aceitar. Porque a ideia de quando você oferece alguma coisa, quando você compra um presente, quando você vai comprar um presente, seja para mãe, papai, esposa e assim por diante, você compra segundo o que você gosta ou segundo o que ele gosta? Até onde eu sei, você compra segundo o que ele gosta, né? Você procura saber o que a minha esposa gosta. Aí você vai e compra. O que meu marido gosta? Meu filho gosta do quê? Porque se você comprar segundo o que você gosta, você não está comprando para presente, você não está dando presente para a pessoa, você está comprando para você. E o gosto dele não é o mesmo do seu. A adoração com Deus é a mesma coisa. Ele já ordenou como tem que ser, e nós temos que saber como ele quer ser adorado. Em Malaquias ele continua falando a respeito dos pães da propiciação, que é pão imundo. Vós estão me entregando pão imundo. Pão imundo, amados. Por que pão imundo? Porque havia uma receita para fazer os pães asmos, os pães da propiciação. Não era de qualquer maneira. Não poderia ser feito de qualquer maneira. Vou pegar uma farinha qualquer, um trigo qualquer, eu coloco aqui, é para Deus mesmo, Deus aceita isso. Deus falou assim: não, vocês estão oferecendo pão imundo no meu altar, colocando no meu altar. Está fora daquilo, das descrições, está fora da receita que eu dei para vocês. Eu não aceito. Sabe qual é a consequência disso? Deus fala da seguinte forma: eu queria que tivesse homem, no caso ali sacerdote de verdade aqui na minha casa, na minha igreja, para apagar o fogo do altar e fechar a porta da igreja, porque eu não suporto mais o culto de vocês. Está escrito, você pode olhar isso com calma. E por que Deus não suporta? O texto diz que Deus está enojado, porque Deus fica assim: é isso que vocês estão apresentando? Esse tipo de adoração, isso para mim não presta. Por que não presta? Senhor, eu estou oferecendo de coração. Eu estou sendo fiel aos meus desejos, à minha vontade. Esse é o problema, mano, porque Deus não está nem um pouco interessado no que você gosta, no que você deixa de gostar. Deus está interessado que você obedeça a sua palavra. E nós caímos e recebemos as maldições do Senhor quando entramos em desacordo com as Escrituras. Quando desobedecemos a palavra do Senhor. Isso eu estou falando só em adoração, não estou nem falando em vida, no dia a dia, mas você pode levar tudo isso para a sua vida, na sua prática do dia a dia. Como colocar isso no seu dia a dia? É adorando o Senhor. Quando desobedecemos a Deus na nossa vida, em todos os seus conselhos, e aqui ele está colocando bem claro: quando nos apartarmos, quando não guardarmos, deixarmos a palavra do Senhor, os mandamentos, os estatutos que o Senhor nos ordenou, vai vir maldição. O Senhor vai pesar a mão dele sobre o seu povo. O Senhor está dizendo aqui que ele vai eliminar Israel. Não foi isso que aconteceu com Israel? No ano 70, que às vezes nós temos mania de pensar que Deus vai vir de imediato. Deus vai vir com fogo, vai exterminar todo mundo. Não, Deus é longânimo. E Deus permite com que a injustiça se acumule. Mas quando ele se enfurecer, derramar sua cólera, ai daquele que receber a sua cólera.
E Deus fez isso com Israel. Israel continuava nos seus caminhos errados, continuava andando segundo sua vontade, continuava adorando o templo. Perderam a arca, perderam o que mais importava, como símbolo da presença de Deus, e agora o templo é simplesmente um ídolo. E no ano 70, o imperador Tito, ele cerca Jerusalém, mata milhares e milhares de judeus e acaba com o templo. Ele destrói o templo. A história nos conta que os soldados romanos levaram até as pedras do templo, eles levavam para suas casas, para o seu local, porque tinha ouro. Conforme o fogo foi pegando o ouro do templo, que o templo era todo à base de ouro, caía sobre as pedras. Então aqueles homens que não queriam perder tempo ali limpando, pegavam as pedras e levavam, porque se cumpriu a palavra de Deus, não ficava pedra sobre pedra. Não foi isso que aconteceu que Deus está falando aqui? Se vocês desobedecerem, eu vou eliminar vocês. E Deus já tinha feito isso antes, quando mandou o povo para a Babilônia. Mas o Senhor permitiu o povo voltar, mas o povo continuou o seu pecado. Isso é consequência, amado. Deus é fiel. Fiel à sua palavra, nem a mim e nem a você. Deus é fiel à sua palavra. Mas tem as bênçãos também, amados. Tem as bênçãos do Senhor. Quando somos obedientes à palavra de Deus, Ele promete bênção. Ele promete que vai estar conosco todos os dias. Ele promete que vai suprir as nossas necessidades. Ele promete que vai proteger o seu povo, a sua igreja. Ele promete que o inimigo não irá nos tocar. Tem as promessas de Deus sobre as nossas vidas. Em toda a Escritura nós encontramos isso. Você pode analisar melhor em Deuteronômio capítulo 28, quando ele vai falar a respeito das bênçãos e das maldições. Isso é tão sério que das bênçãos são 10 versículos no máximo. 10, 12 versículos. Agora, quando fala da maldição do castigo, são mais de 20 versículos. É porque vai enfatizar que nós devemos obedecer ao Senhor, que é muito melhor. Devemos obedecer a Deus. E quando nós obedecemos ao Senhor, o nome dele é exaltado. O nome dele é glorificado através das nossas vidas, através dos nossos atos. As nossas escolhas são melhores. Nós não ficamos em decisão. Nós não ficamos na bifurcação, vou para a direita, vou para a esquerda. Você sabe para onde você vai, porque você está sendo direcionado pela palavra de Deus. Finalizando, amados, e aí eu volto um pouquinho, versículo 4, versículo 5. Vale a pena ser fiel a Deus? Essa é a questão. Vale a pena andar em fidelidade ao Senhor? Se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazer segundo tudo quanto te mandei, e guardar os meus estatutos, os meus juízos, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Olha o que Deus está prometendo se Salomão for fiel. E Deus ele tem uma forma de ensinar muito didática ao seu povo, em especial que está ensinando a Salomão. Como andou Davi? Essa expressão é muito interessante. Como andou Davi, teu pai, com integridade de coração e sinceridade. Quais qualidades que o Senhor está destacando aqui de Davi? E aí nós podemos pensar, mas Davi, exemplo? É meio complicado de falar assim. Davi, será que foi exemplo mesmo? Davi cobiçou, adulterou, ou podemos dizer que foi quase que um estupro. Não foi um estupro. Foi violência que ele cometeu contra aquela mulher. Não satisfeito, matou o homem daquela mulher. E está tudo tranquilo. A visão que nós temos às vezes das Escrituras é romântica, é da seguinte: logo em seguida Davi se arrependeu. Foi não. Se você analisar o texto com calma, você vai ver que demorou pelo menos quase um ano para Davi cair
em si, reconheceu o seu erro e assim mesmo porque Natan foi e colocou o dedo no seu nariz. Davi, que exemplo! Mas, quando o Senhor está falando aqui, é óbvio que Deus sabe dos pecados, dos erros de Davi. Seu pai sabe muito bem, ou o seu filho, caso Salomão, sabe muito bem do erro do seu pai. Ele tem consciência disso, porque ele é filho, o segundo filho. No caso, o primeiro veio a falecer. Ele é o segundo filho, porque Deus tirou todas as outras mulheres de Davi e falou: agora você vai ficar só com essa. E Deus prometeu o amor de Deus para com Davi, para que você vai ter um filho e esse vai subir ao trono. Deus é misericordioso. Mas Davi, em meio aos seus pecados, em meio aos seus caminhos tortuosos que ele peregrinou, você não encontra nenhum versículo dizendo que ele se curvou diante de outros deuses. Você não encontra nenhum versículo, nenhuma citação, nem um pressuposto que Davi levantou um altar a falsos deuses, a postes ídolos. O coração de Davi era um coração que só tinha lugar para o Deus vivo, para o Deus eterno. E é isso que Deus está chamando Salomão a pensar e a refletir. Anda conforme andou o teu pai, com integridade de coração. Quando pecar, não use de falsidade. Não pare para mostrar que você é tudo certinho. Não, se arrependa do seu pecado. Isso é integridade. Confesse sua falta. Se arrependa dos seus erros. Deus está ensinando justamente a Salomão a tomar cuidado, porque nós temos esse capricho de quando pecar, de esconder. Nós queremos esconder os nossos pecados. Nós queremos jogar para debaixo do tapete, achando que Deus não está vendo. Queremos ocultar. E temos às vezes vergonha de chegar diante de Deus e orar. Vocês já passaram por isso? Se de repente cometeu aquele pecado, aquilo vem na sua cabeça, eu não vou nem orar, eu não vou nem falar com Deus, porque senão eu tenho que confessar. Você está achando que o fato de você não orar, de você não dobrar seus joelhos para você, Deus não está vendo o teu pecado, isso? Aí você vai e joga no porão. Lá no porão do seu coração. Todo ser humano tem um porão no coração. Trancado a 7 chaves, você faz questão de jogar as 7 chaves no mar do esquecimento. Aí você diz: não, isso não vai me incomodar mais. Não, nem lembro mais do pecado. Mas aquilo começa a doer sua alma. Começa a ferir. Você começa a ficar doente. Davi chama isso que a mão de Deus pesava sobre ele dia e noite. Os seus ossos estavam enfermos. Falta de perdão gera doença. Davi sentiu isso na pele. Falta de perdão gera afastamento de Deus. Falta de perdão leva à morte. Porque você tem pecado. E segundo o que Paulo vai nos escrever, para nosso entendimento mais claro, o salário do pecado é a morte. Você começa a ficar enfermo, sua alma fica enferma, depois do seu corpo. Não adianta esconder de Deus. Deus sabe que você pecou. Deus está vendo seu coração. Deus está vendo o meu coração. Então é melhor você andar com integridade, andar com fidelidade diante do Senhor. Deus, eu pequei, Pai. Eu errei de novo, Senhor. Deus, eu acabei de orar, Senhor, eu acabei de falar que não ia pecar, mas pequei de novo. Tem misericórdia da minha vida, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda a andar segundo a tua vontade, segura nas minhas mãos, não me deixe pecar, me ajuda. Porque o pecado, ele toma uma posição, um lugar tão grande na nossa vida, que ele começa a cauterizar. Esse é o problema do pecado não confessado. A cauterização. Você começa a achar isso normal. E o pecado ele não começa grande. Tá? Pecado é pecado, irmão. Todo pecado é passível já de condenação diante do Senhor. Mas o pecado, nós podemos dizer, tem consequências diferentes. As consequências são diferentes do pecado. Tem pecado que ele vai atingir somente a você. Você que vai sofrer as consequências ali. Mas tem pecado que atinge o seu próximo, a sua casa,
a sua igreja, e assim por diante. Tem pecado que atinge o seu estado, o seu município, o seu país. E Deus está falando justamente para Salomão sobre isto. Anda com integridade, porque se você se pecar, o povo vai pagar. Se você se afastar da presença, o povo também vai se afastar. A história está repleta disso. Onde que se afastaram, a Bíblia nos apresenta isso. Onde se afastaram e levaram o povo junto. E o povo pagou pelo pecado que o rei começou, ou o seu líder começou. Então, ande com integridade do coração e sinceridade, seja sincero diante de Deus, para fazer segundo tudo que Ele mandou. Mais uma vez, frisar isso aqui, aquilo que Ele tem mandado, não segundo aquilo que está no seu coração. Eu vou apresentar a Deus, eu pequei contra o Senhor, vou levar minha oferta, vou levar meu dízimo, vou levar de qualquer maneira, vou levar... Não, amados, se conserta diante do Senhor. Tem pessoas que acham que só porque vai dar um dízimo maior, uma oferta maior, não sei, Deus vai estar perdoando. Está achando que está tentando negociar com Deus? Tá, não, filho. Deus não é esse tipo de juiz. Deus não é esse tipo de Deus que aceita suborno. Deus não tem um culpado por inocente. É culpado, é culpado. Pecou, pecou. O único meio da culpa ser tirada dos seus ombros é você confessando. E é isso que Jesus nos ensina. Quando Cristo justamente ele vem a este mundo, ele se torna um de nós, para termos acesso a Deus, para que o véu fosse rasgado e pudéssemos chegar diante de Deus e clamarmos por perdão, sem precisarmos derramarmos sangue de animais. E sabemos que quando chegamos diante de Deus, em nome do Senhor, o sangue de Jesus já está sobre nossas vidas. Nós não precisamos temer. E parece que o povo esquece desse detalhe, que é um detalhe extremamente importante para a vida da igreja. O sangue de Cristo está sobre a sua vida. Se você reconhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, é o sangue de Jesus que está sobre você. E Ele vai te ajudar a caminhar, a tomar decisões. É o Espírito Santo que agora mora em você. Então, fica fácil o arrependimento, porque o pecado ele não vai cauterizar a sua mente. Mas se você continuar ocultando o seu pecado, se você continuar afastando-se de Deus, a sua mente fica cauterizada, você deixa de ouvir o Espírito Santo. E Deus está falando isso para Salomão, cuidado. Porque eu tenho promessa para você, vale a pena ser fiel, vale a pena andar segundo a minha palavra. Vale a pena, amados. Temos as nossas limitações? Temos sim, mas vale a pena. E para Salomão, olha a promessa do Senhor, se você andar, não faltará sucessor ao teu trono. Não vai faltar sucessor. Davi foi fiel, apesar dos caminhos que ele pisou, apesar dele estar num lamaçal de pecado, a situação que ele se encontrou, os pecados que ele cometeu, mas não faltou sucessor, e a prova é que você agora está no trono, Salomão. Então, Salomão, seja fiel à minha palavra. E esta é a mesma palavra para todos nós. O Senhor nos chama para andarmos em fidelidade, obediência à sua palavra. Efésios capítulo 1, versículo 4, vai nos dizer da seguinte forma, que o Senhor nos separou, nos elegeu antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Pecadores, andarmos segundo o nosso desejo. É isso que está escrito lá? Não, né? É para andarmos santos, irrepreensíveis diante do Senhor. Não é para andarmos em pecado, não é para andarmos segundo a nossa vontade, mas é para andarmos segundo a vontade e o propósito de Deus. O propósito de Deus é que sejamos santos, andarmos com integridade, sermos fiéis à sua palavra. Devemos ser fiel à palavra do Senhor, em obediência em tudo, acreditar com tudo que Ele tem prometido para nossas vidas, fazermos tudo aquilo que Ele tem mandado e não aquilo que me agrada, que é o mais comum no nosso meio. Anda segundo aquilo que te agrada. E infelizmente você vai perecer. O Senhor então promete a Salomão que não vai faltar sucessor. Não gostaria de adiantar, mas infelizmente sou obrigado.
Salomão, como eu e você, vai tropeçar, vai cair, mas não só tropeçar e cair, ele vai levantar postes ímpios, ele vai levantar altares a falsos deuses, a idolatria. Salomão, o homem mais sábio, segundo o próprio Senhor Jesus Cristo, caiu em idolatria. E começou justamente por desobediência à palavra do Senhor. O Senhor, quando ele assume o trono, Deus fala com Salomão da seguinte forma: não se case e nem dá-se em casamento com os estrangeiros. Entre o novo e o seja muito. Salomão pagou, mas o povo também. A sua casa sofreu, a igreja sofreu, porque ele foi infiel à palavra de Deus. E assim acontece com todos nós. Quando Deus nos dá uma ordem e nós não obedecemos. Deus dá um mandamento e nós dizemos: ah, mas não é bem assim, posso dar um migué em Deus, vou dar uma meia volta aqui, vou levar Deus no Somebody Love. Não. A palavra de Deus, ela não pode ser trabalhada dessa forma. Deus, ele é justo. E Deus cumpre com a sua palavra. O resultado é que Deus poderia falar assim: acabou Davi, acabou Salomão, não tem sucessor ao seu trono. Mas a história vai nos mostrar mais à frente que Deus vai falar assim: olha, por amor a Davi, ao meu servo, eu vou levantar um rei segundo o meu coração. E o teu reino, Salomão, vai ser dividido, não agora, mas vai sofrer o teu filho, Roboão. Às vezes nós pensamos que o pecado, o mal que nós cometemos, virá sobre nós e nós iremos pagar. Mas às vezes não vem sobre nós, vem sobre a nossa descendência, por desobediência. Assim como as bênçãos, ela recai sobre nós e sobre o nosso descendente, a maldição do Senhor também. Porque isso está prometido lá, que ele diz que ele visita a maldade dos pais até a terceira e quarta geração, daqueles que se curvam diante de imagem, aqueles que andam segundo a sua vontade, aqueles que desobedecem a palavra de Deus. Deus visita até a terceira e quarta geração. Mas por amor a Davi, por amor a seu servo, ele levantou um rei que cumpriu todo o propósito de Deus, que obedeceu tudo aquilo que Deus determinou, sem errar em uma vírgula sequer. E esse rei se chama Jesus. E é debaixo dessa direção que hoje nós estamos. Nós não estamos mais debaixo da direção de Salomão ou de qualquer outro homem mortal. Nós estamos diante do Senhor Jesus Cristo. Ele é que governa sobre as nossas vidas. Contudo, a sua palavra permanece a mesma. A sua palavra continua a mesma. Faça aquilo que eu mando, não aquilo que você quer ou aquilo que você deseja. E o Senhor está sempre colocando diante de nós. Se você andar segundo os meus preceitos, segundo os meus mandamentos, as bênçãos virão sobre você. Em Deuteronômio capítulo 28, Moisés, quando vai declarar essas palavras de Deus para o povo, diz: as bênçãos correrão atrás de você. Se você for obediente à minha palavra, se você fizer aquilo que eu mando. Contudo, se você desobedecer, o castigo virá também. Salomão estava diante de uma escolha que iria mexer com a vida dele e com a vida do povo. Você também. Você pode escolher. E o que você vai decidir? Buscar andar em fidelidade ao Senhor e ter as bênçãos de Deus sobre a sua vida e a vida da sua família, daqueles que estão à sua volta? Ou vai procurar andar segundo a sua vontade, aquilo que lhe agrada? E com isso, trazer sobre sua vida,
sobre a vida dos seus descendentes a mão pesada de Deus. Porque Deus é um Deus justo. Deus é um Deus que não volta atrás na sua palavra. Nós temos a mania de achar que somos ilha isolada. E Deus está mostrando para Salomão e todos nós que nós não somos ilhas isoladas. O que eu faço é problema meu, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Só eu que vou pagar o preço. Eu te esforço, verdade. Mas não é assim. Vale a pena ser fiel a Deus, amados. Vale a pena andar de acordo com os mandamentos do Senhor. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Vamos enfrentar dificuldades na vida. Vão ter pessoas virando para todos nós dizendo assim, larga de ser bobo. Para que você está fazendo isso? Tem pessoas que estão bem na vida e não fazem isso. Tem pessoas que estão se dando bem, não fazem a metade do que você faz. Não procura andar do jeito que você anda. E nem crê em Deus. Tem pessoas que nem creem em Deus e são bem-sucedidos. É assim que a gente pensa. Nosso pensamento é muito parecido com o de Asaf. Depois você lê Salmo 72. Asaf passou por isso. Asaf teve um momento que ele olhou para um jardim, olhou pela janela, olhou o jardim do outro e disse, nossa Deus, como pode isso? Como que o homem que é ímpio, o homem iníquo, o homem que desobedece a tua palavra, o homem que trai a esposa que trai o marido, o filho que vive na droga, e a vida, parece um avião, só decola, só sobe, é um foguete. Tudo que faz, prospera. Só anda de carro novo, olha a casa que o sujeito tem. Ele fala mal de ti dia e noite, mas a vida dele, é um foguete. Aí Asaf vai para o templo. Eu fico imaginando Asaf entrando no templo, no santuário do Senhor, chorando. As lágrimas descendo pela face, e quando ele para diante do Senhor, começa a conversar com Deus, o Senhor acalma o coração de Asaf, e ele começa a entender o propósito de Deus. Ele diz assim, puxa, mas o fim deles é de perdição. Tudo que eles têm agora não serve para nada, porque tudo isso vai para o inferno. Senhor, bom é estar diante de Ti. Eu sei que é difícil andar aqui, mas eu sei que o melhor é estar diante do Senhor. E eu sei que eu estarei para todo sempre. Vale a pena ser fiel, amado. Não olhe pela janela, não olhe para o terreno do vizinho, para o gramado do vizinho. Olhe para a sua vida. Olhe para a cruz de Cristo Jesus. Foi ali que Cristo morreu na cruz para te salvar. E a promessa dele é que ele vai estar com você. Então não se afaste. Ainda que venham tentar te corromper, te comprar, diz não, eu vou manter minha fidelidade com Deus. Lute pela tua fidelidade ao Senhor. E se em algum momento você tropeçar, cair, se machucar, clame ao Senhor. Faça como Davi, seja íntegro e sincero de coração. Confesse sua falta diante de Deus. Clama a Deus perdão, para que Deus estenda. E Deus tem prazer em perdoar. Versículo 1 ao versículo 3. Deus tem prazer em estar com o seu povo. Deus se agrada em estar no meio da congregação. Vale a pena ser fiel. E que Deus te dê sabedoria, não somente hoje, mas por toda a sua vida, para você tomar as melhores decisões. Porque eu sei que você é desafiado todos os dias em decisões. Você tem sempre escolhas a tomar. O que você vai escolher? E talvez hoje você esteja perguntando sobre isso. O que eu vou fazer amanhã? Como que eu vou levar isso para a minha vida prática, pastor? Como que eu vou fazer amanhã? Eu tenho tantas coisas para resolver. Eu não sei o que fazer. Eu não sei, Deus, o que fazer. Eu não sei por onde andar, pastor. E você esteja perguntando, Senhor, o que eu faço? A primeira dica para você: mantenha a sua fidelidade com Deus. Não importa as consequências, porque você vai sofrer as consequências de ser fiel a Deus. O mundo vai zombar de você, vai querer te castigar, o homem vai querer te castigar, mas se Deus estiver do teu lado, ele pode se levantar, mas ele vai cair. Mas se Deus estiver contra você, quem vai estar ao seu favor?
Quem estava ao seu lado? Quem será o teu escudo? Então seja fiel a Deus. Eu não sei o que as pessoas têm te prometido, não sei o caminho que você tem que, a decisão, a escolha que você tem que tomar amanhã. Mas a primeira decisão que você tem que tomar é de ser fiel a Deus. E daí para lá fica mais fácil. A decisão que eu vou tomar vai glorificar a Deus? O nome dele vai ser exaltado? A decisão, a escolha que eu preciso fazer, Deus vai estar à frente? Vai interferir na vida da minha família? Vai envergonhar minha família? Vai envergonhar meu pai, minha mãe, meu filho? Vai envergonhar a minha igreja? Vai envergonhar os meus irmãos? Porque a sua decisão, meu irmão, atinge todos nós. Mais uma vez, a decisão de Salomão atingiu toda a igreja, todo o povo de Israel. Todo o povo de Israel sofreu as consequências. E o Senhor Jesus vai nos dizer que nós somos corpo. Paulo vai nos expressar sobre isso. Nós somos corpo. Estamos ligados. Cristo é o cabeça, mas nós somos corpo. E o corpo, quando se machuca, ainda que a gente tenta passar uns palavras para tentar esconder, mas todo o corpo sente. Então busque a sua fidelidade ao Senhor. Clama a Deus. Senhor, me ajuda a ser fiel à tua palavra. Me ajuda a cumprir os teus mandamentos, os teus propósitos. Me ajuda a andar segundo aquilo que o Senhor tem ordenado na tua palavra. Não me deixe andar segundo o meu coração. Não me deixe levantar postes ídolos no meu coração. Senhor, eu quero me curvar somente diante de ti, para que o teu nome seja exaltado em todas as minhas decisões. Que esta seja a sua oração, meu irmão. Que esse seja o propósito que você tenha no coração. Que o Espírito Santo venha cravar isso no seu coração, para que você seja bem sucedido. Porque todos aqueles que andaram segundo a palavra de Deus, tiveram prazer na palavra de Deus, foram bem sucedidos. Não tem um que possa dizer assim: me dei mal porque obedeci a Deus. Não existe aqui. Todos aqueles que obedeceram a Deus conseguiram o seu objetivo final, que é passar a linha de chegada, é chegar à mansão celestial. Amado Deus, eterno Pai, em nome de Jesus nós queremos te agradecer pela tua palavra. Sabemos, ó Deus, que este mundo tem se levantado contra as nossas vidas, contra os princípios da tua palavra, e muitas das vezes tem levado o teu povo a se afastar de ti. Tem levado o teu povo à infidelidade, por não saber o que fazer. Deus, mas o Senhor nos chama para andarmos com fidelidade ao Senhor, andarmos segundo o teu propósito, aquilo que o Senhor tem colocado na tua palavra, não segundo aquilo que desejamos ou acreditamos. O Senhor deseja ser adorado segundo os teus escritos, a tua ordem, servido desta forma, Pai. Por isso, Deus, nós nos colocamos diante de Ti, te pedimos, ajuda o Teu povo mais uma vez. Não nos deixe, Senhor, nos afastar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que os olhos da Tua igreja, que venha estar, que o coração da Tua igreja venha estar na cruz de Cristo, ó Deus. Venha estar olhando para aquele que morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, e assim, ó Deus, nos concedeu a vitória sobre o pecado. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece cada coração, cada desejo que cada um tem tido, ó Deus, diante do Senhor. O que se passa na mente, as decisões que precisam tomar, as escolhas do Senhor. Espírito Santo, traz paz ao coração de cada um, traz a tranquilidade, o conforto, que o Senhor venha conceder sabedoria e entendimento para que cada irmão venha tomar a melhor decisão, para que o Teu nome venha ser glorificado. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Por isso, toca no coração de cada um, desperta esse desejo de andar segundo a Tua palavra, mas para isso, Senhor, nós precisamos conhecer a Tua palavra. Nos ajude, ó Deus. Desperta esse desejo de Te conhecer mais e mais através das Sagradas Escrituras, pois é aqui que o Senhor se revela, Pai.
Faz, ó Deus, a tua igreja uma igreja que te adora em espírito e verdade. Faz de cada um aqui, ó Deus, os teus discípulos que venham honrar e glorificar o Mestre. Assim, ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti e Te glorificamos, pois eu sei que o Senhor ouve e atende as orações do Teu povo. Eu sei, ó Deus, que o Senhor tem atendido cada oração, cada promessa Sua tem se cumprido na vida de cada servo, mas as promessas que ainda não se cumpriram, ó Deus, e outras que nem irão se cumprir, mas nós sabemos que vai se concretizar na vida dos nossos descendentes. Pai, nós Te louvamos, pois sabemos que o Senhor é fiel. Em nome de Jesus é que nós Te adoramos e Te agradecemos pelo Teu cuidado, o Teu zelo sobre as nossas vidas, hoje e sempre. Amém.